Olá, seja bem-vinda a esse mês tão especial, o mês do seu renascer, de você despertar para curar o seu feminino. Então, no nosso primeiro encontro, eu falei com você sobre o que é o feminino e hoje eu quero te falar sobre como as dores ancestrais impactam o feminino e como a mulher começa então a ir para a esfera masculina, a ir para o masculino, tá? Então, dores ancestrais e o feminino ferido. Aqui tenho como objetivo te mostrar como as dores ancestrais e os padrões herdados impactam a vida de uma mulher, moldando a sua identidade, as suas escolhas, especialmente as suas relações amorosas. Então, hoje eu quero que você vai tirando essas armaduras. A cada encontro, a cada aula que eu preparei aqui para você, eu quero que aos poucos você vai, sabe, se despindo dessas armaduras, dessa falsa identidade, dessas máscaras que você utiliza, que eu utilizei por tanto tempo também, para se apresentar para o mundo, sabe? A mulher com o feminino ferido, ela está desconectada de si e da sua identidade. Tá bom? Então deixa eu me apresentar aqui para caso você esteja chegando aqui agora. Eu sou Eliette Valdez, facilitadora das constelações familiares, sou terapeuta, trabalho com mulheres desde 2018, tá? Já atendi centenas de mulheres, tenho muitas horas de atendimento. Mas eu costumo dizer que o que importa mesmo são as curas que eu vivi na minha própria vida e o quanto eu estou comprometida em transbordar isso na sua vida, tá bom? E só lembrando que estamos em obra aqui na vizinhança e eu falo, e aí? Vou gravar. Então, se tiver algum barulho de obra, eu já te peço compreensão. Então, vamos lá. O feminino ferido é a transmissão das dores ancestrais. Então, há muitas gerações, o feminino vem sendo ferido. Então, nós somos gestadas, geradas já nas dores desse feminino, nessas dores ancestrais. Então, cada célula do nosso corpo, os nossos ossos, tudo isso já foi gerado nos medos, ansiedades, traição. E aí, cada clã, né, cada família tem as suas próprias dores, tem as suas próprias questões ancestrais, tá bom? E uma coisa que as feministas falam, e que o pessoal fala muito, que é o patriarcado que fere o feminino, que são os homens que ferem as mulheres. Mas, na verdade, o feminino é ferido entre as mulheres, sabe? Quem realmente fere outra mulher, quem fere a mulher é outra mulher. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres e o que de pior um homem pode fazer a uma mulher? Abuso sexual, tá? E na maioria das mulheres que eu atendo, a principal dor dela, o abuso foi terrível? Foi, mas foi não ter sido recebida, acolhida, compreendida pela sua mãe ou para as mulheres em quem ela confiou. Infelizmente, é normal, muitas mulheres, quando acontece a história, ela querer abafar o acontecido, querer abafar o ocorrido, não fala nada, fica quieta, tá? Por exemplo, quando a mulher é sexualmente abusada, aí as pessoas vão falar, tava procurando, olha a roupa que ela tá vestindo. Então, estes julgamentos femininos, essa forma como a mulher trata a mulher, se você observar, existe muito mais parceria e amizade entre os homens, lealdade, do que entre as mulheres. As mulheres, elas brigam pelos homens, disputam os homens, querem se provar melhor do que as outras mulheres, puxam o tapete, fazem fofoca. É uma pena essa falta de sororidade entre as mulheres, essa falta de amor, de empatia. Por que isso acontece? Justamente por conta desse feminino ferido. Então as mulheres têm uma inveja muito grande umas das outras, uma disputa muito grande entre as outras. Inclusive a filha que disputa o amor do pai, que confronta sua mãe, a mãe que rejeita a filha. Então, por isso é tão importante que nós curemos o nosso feminino para que para que isso se encerre e que nós possamos viver em harmonia, onde uma mulher olha para a outra e olha com amor, e olha com respeito, e olha com compaixão, e não com crítica e julgamento.
Você viu lá, tá gorda. Ah, foi traída? Mas também era lá. Então, gente, não é o masculino que fere o feminino. Infelizmente, somos nós mesmas, mulheres, que nos ferimos continuamente, tá? Então, voltando aqui sobre essas transmissões das dores ancestrais, já te disse que somos geradas nessas dores ancestrais, tá? Durante séculos, o feminino tem enfrentado desafios profundos, marcados pelas histórias de submissão, repressão, perdas e sacrifícios que as mulheres carregam como parte de suas experiências. Essas dores, muitas vezes não processadas, permanecem feridas e são transmitidas através das gerações, impregnando o inconsciente de cada mulher. Então, de acordo com a sua história, de acordo com a história do seu da sua ancestralidade, tá? Desse feminino, é assim que vai carregar essa ferida. Então, no meu caso, da minha família, são mulheres guerreiras, são mulheres fortes, mulheres que foram traídas, abandonadas, deixadas, que precisaram criar os teus filhos sozinhas. Então, consequentemente, eu me tornei esse tipo de ferida, me tornei uma mulher guerreira. Eu fui para o masculino. Mas nós teremos uma aula só onde eu vou explicar isso, tá bom? Aqui eu quero conversar mesmo sobre essas dores ancestrais. Então, quando você olha para as mulheres da sua família, você consegue identificar as feridas que elas carregam, as dores, as marcas, os traumas. E quando uma mulher não se cura, quando ela não cura o seu feminino, ela transmite essa ferida, ela passa adiante essa ferida, tá? E vai se perpetuando geração após geração, tá? E o que são as dores ancestrais? São memórias emocionais, padrões de comportamentos, traumas e crenças que atravessam gerações. Crenças não é religião. Crenças são verdades. Crença do que nenhum homem presta, não se pode confiar nos homens, não se pode separar, antes só do que mal acompanhada. Mulher não pode levar desaforo para casa, todo homem trai, todo homem é igual, é preciso muito sacrifício para sobreviver. Então, crenças são verdades que muitas vezes moldam a nossa realidade. Porque se uma mulher acredita que não pode confiar em nenhum homem, que todos traem, que todos não prestam, o que ela vai entrar numa relação? Já com raiva, né? Já com desconfiança. Então, isso vai atrapalhar a sua vida e vai moldar a sua identidade, que vai ser uma identidade insegura. Mas vamos falar sobre isso, tá? Então, cada geração, carrega uma parte desses traumas que não foram processados ou curados pelas suas ancestrais. E os perpetua nas relações em suas vidas pessoais. Eu atendo muita mulher que fala pra mim, eu gosto do meu filho, mas eu não suporto a minha filha. É muito difícil para mim me conectar com a minha filha. E vem trabalhar essa culpa, e vem trabalhar essa dor. Por quê? Porque ela foi rejeitada pela sua mãe, a sua mãe foi rejeitada pela sua avó, e esse traço de rejeição vem se perpetuando. Então, quando a gente não nos curamos, nós passamos. Uma mulher ferida, fere. Uma mulher curada, cura, tá? Então, traição, abandono, submissão, como eu estou falando para você, em cada família existe uma ferida que ela é transmitida. Abandono, submissão, não confie nos homens. A mulher vai lá e vê e ouve, né, várias histórias, vê sua mãe muitas vezes apanhando, submissa, ou sua mãe trabalhando fora e sustentando a casa enquanto o pai tá com... Antigamente era muito comum, né? Hoje cada vez menos. Mas o homem alcoólatra na rua, nos bordéis, os homens chegando em casa agressivos, agredindo as mulheres. Então, não sei em que lar que você cresceu, qual é a realidade em que você viu a sua mãe vivendo, passando, qual a história das suas avós. Então, nós crescemos, uma mulher cujas ancestrais foram subjugadas ou viveram relacionamentos abusivos, podem carregar consigo um medo profundo de confiar no parceiro. Nós somos filhas de mulher sem voz. Nós somos filhas de mulheres que não podiam votar, de mulheres que não podiam
trabalhar, mulheres que não tinham voz, não tinham direito, não podiam se separar. Nós somos filhas de mulheres que eram propriedades dos homens. Então, nós somos filhas de muitas feridas, de muitas mulheres feridas, muitas vozes feridas. Somos filhos, às vezes, de guerra, né? Nossos ancestrais vieram de guerra. Tudo isso está impregnado. Enquanto a gente não decide se curar, o feminino está dilacerado. Lembra que o feminino é um mundo emocional? Então, esse receio pode fazer ela entrar em relacionamento onde ela sente que precisa se proteger ou se tornar a provedora emocional, o que muitas vezes a leva a atrair parceiros dependentes ou fracos. Então ela entra já na relação cheia de medo, cheia de raiva, impaciência, insegurança, não confia no homem, não relaxa, tá? Ela tá sempre atenta como se algo ruim fosse acontecer, vive em estado de alerta, tá? Então por isso que ela acaba muitas vezes se tornando a provedora. Por quê? Porque se o homem for forte, ele pode ser agressivo. Então ela acaba indo para o masculino e se relacionando com um homem feminino, um homem passivo, um homem que ela consegue controlar, que ela manda. Ela tá o quê? De forma inconsciente, tentando fugir de uma dor, mas ela acaba reproduzindo e revivendo as mesmas dores da sua mãe. Que são relações de dor, de fracasso, de sofrimento, muitas vezes uma relação abusiva tanto na vida amorosa quanto na vida profissional, porque ela carrega o mundo nas costas, não pode confiar, não pode pedir ajuda, tá bom? O peso das dores ancestrais, como que ela impacta na nossa vida amorosa e também na nossa identidade. Essas memórias inconscientes, elas moldam como a mulher se vê. Como ela se relaciona com ela mesma e o que ela pensa sobre si. Porque se a nossa mãe está ferida, essa mulher não teve condições de nos ensinar a nos amar. Se a nossa mãe não tinha nem amor próprio por ela, como que ela vai ensinar uma mulher, a sua filha, a se amar, a se respeitar? Então, tudo que essa mulher ferida fez foi falar para a filha, olha, não dependa dos homens, não confie nos homens, eu estou me sacrificando para você trabalhar, estou me sacrificando para você estudar. E o que fica? O sacrifício. Então ela viu a mãe anulada, ela não viu a mãe sendo feliz, ela viu a mãe sofrendo, ela viu a mãe subjugada, ela viu a mãe sendo traída, sendo abandonada. E como que molda essa identidade? É uma identidade insegura, é uma identidade de sacrifícios, de autossacrifício em prol do outro. Então quando a mulher tem um filho, o que ela faz? Ela precisa se sacrificar. É isso que ela aprende, que ela tem que estar atenta às necessidades de todos, mas ela não tem direito de ter necessidade. Tanto que a mulher é que come por último quando ela tem filho. Ela dá comida para o filho, enquanto todo mundo está comendo, ela fica por último. Ela cuida da casa, ela cuida de tudo. Então ela é o quê? Ela é uma cuidadora. Ah, Eliette, mas eu sou a guerreira que vivo para o profissional, que vivo não sei para quê. Pois é, sobrecarregado e cuidando da vida dos outros. Cuida da família, cuida do pai, chega no trabalho, cuida de todo mundo. Então é essa mulher que não aprende a olhar para si, a compreender os seus sentimentos, a compreender as suas necessidades. Ela vai vestindo armaduras, vestindo camadas, vestindo uma falsa identidade para ser aceita, para ser amada, para ser útil, para buscar aprovação, buscar um sentido de vida. Só que quanto mais ela vai sacrificando a sua essência feminina, tentando se provar no mundo masculino, tá? Mais perdida ela fica, mais vazia ela fica, mais infeliz ela fica, mais insatisfeita ela fica. Então ela se torna o quê? Como isso afeta a identidade dela? Uma mulher amargurada, uma mulher insatisfeita, uma mulher angustiada, uma mulher perdida, uma mulher que pode até ter muitas conquistas financeiras, muitos títulos, muitas formações, mas é uma mulher com um imenso vazio dentro. E por mais que faça, pior fica, tá? Então, ela não consegue impactar a sua vida amorosa, criando uma predisposição para repetir padrões de relacionamentos que refletem as experiências das mulheres que vieram antes dela. Então, além de
impactar. Então ela tem uma identidade de uma mulher que não confia, de uma mulher insegura. E como que ela escolhe as pessoas para se relacionar? De forma inconsciente. E ela vai escolher alguém que leve ela para repetir as dores ancestrais. Enquanto ela não toma consciência de que ela está cheia de raiva, cheia de todos esses sentimentos que nem é dela. Só que ela não tem consciência, porque está pulsando dentro dela, ela pensa os meus sentimentos, a minha raiva, o meu medo, a minha ansiedade. E na verdade não é nada dela. Né? Quando ela começa a compreender e perceber que, na verdade, aquele medo é da mãe, aqueles sentimentos é da mãe, aquela insegurança não é dela, ela pode começar a viver curas. Então ela acaba escolhendo ou homens muito similares ao pai, ou homens completamente diferentes, porque ela virou o próprio pai. Entende? Mas tudo isso leva ela a um caminho de dor, e não a um caminho de felicidade, de leveza. Ser uma mulher guerreira, ser uma mulher fortona, uma mulher independente, uma mulher que não precisa de ninguém, uma mulher que desligou o seu sentir, que desligou o seu feminino, faz dela o quê? Uma mulher perdida. Faz dela o quê? Uma mulher insegura. Qual a identidade dela? Reativa, agressiva, tá? Impaciente, que é tudo para ontem. E aí o que acontece com ela? A mulher ela se torna o que a mãe precisa. Então o que a mulher se torna? Nós nos tornamos o que a nossa mãe precisou que fôssemos. Ou nós nos tornamos a mulher guerreira para cuidar da nossa mãe, tomar as dores dessa mãe, ou nós nos tornamos a filha boazinha, que é um outro extremo da guerreira, tá? Que é a passiva, a submissa, a sem forças, a que não tem opinião, a que não faz nada, a que se sabota. Ela não desenvolve. É uma mulher sem identidade também, mas é aquela mulher passiva, aquela mulher sem força, aquela mulher que não toma decisões, que não faz escolhas. Então o feminino ferido, ele vai ter várias identidades, mas todas negativas, tá? Que a gente chama dos arquétipos. Arquétipo da boazinha, arquétipo da guerreira, arquétipo da amante, arquétipo da mãe, ok? Tudo isso eu trato onde? Lá no nosso curso da guerreira, a jornada da guerreira à rainha, que é onde nós vamos tirando essas dores, tirando essas máscaras que precisamos vestir para nos tornar quem? Rainhas, para nos tornar senhoras da nossa própria vida, ok? Então, como que impacta na vida amorosa? Medo da vulnerabilidade. Medo de quê? Esse sentimento de insegurança e de controle, que ela não pode baixar a guarda, ela não pode pedir ajuda, ela não pode se mostrar como ela é. Ela não pode, sabe, que alguém veja ela chorando, ou que alguém perceba que ela errou. Nossa, errar sem chance. É perfeccionista. Então é essa mulher que ela, sabe, ela dá conta de tudo, ela se basta, ela consegue, ela resolve, ela ajuda todo mundo, não importa, ela tá sangrando por dentro, mas ela tá ali plena, sabe? Plena por fora, mas por dentro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, ok? Então sentimentos de insegurança, se mostrar segura não significa ser segura. Então ela é extremamente insegura porque ela não pode confiar. Por isso ela tem controle, por isso é ciumenta. Por isso é uma mulher que se relaciona com homens fracos. Porque ela tem medo o quê? De sofrer o que a mãe sofreu, o que a avó sofreu, o que as tias sofreram. Aí ela arruma o quê? Um homem fraco para ela mandar, para ela controlar, para ela diminuir. Porque aí ela descarrega toda essa raiva em cima desse homem. Entende? Então ela acaba o quê? Projetando todas essas dores ancestrais, todas essas feridas ancestrais. Por isso que as relações não dão certo e ela, segundo ela, os homens são todos iguais. Por quê? Por conta das crenças, das verdades que estão impregnadas dentro dela. Então ela tem essas projeções de traição, abandono, ser subjugada. Às vezes meu marido me perguntava, né? Onde é que você está? Assim, às vezes mandava uma mensagem e eu... Você quer controlar a minha vida? Você acha que você pode mandar em mim? Nem a minha mãe mandou em mim. Você pensa que você é o quê? Gente, ele só tinha me perguntado onde é que eu tava.
Só isso. E aí aquilo fervia dentro de mim. Aquilo me gerava um ódio. Tanto que estou no meu terceiro casamento. Até que eu entendi tudo isso. Porque esse casamento também estava indo para o fim. Até que eu despertei e consegui, graças a Deus, resgatar o meu casamento. Quando eu compreendi que eu estava era tomada de dores, que eu tinha virado uma mulher masculina. Por quê? Porque eu não podia contar com homem para nada, porque homem não presta, homem é tudo igual. Eu cresci ouvindo isso. Né? Minha mãe que foi abandonada pelo meu pai, minha avó que foi abandonada pelo meu avô, minha bisavó que foi abandonada. E o que eu fazia? Mesmo que eu estivesse em um relacionamento saudável, de forma inconsciente eu brigava sem parar. Tá? Porque as feridas ancestrais ficavam pulsando dentro de mim, aquela coisa pulsando aqui, ó. E eu vivia, não podia encostar, desse jeito. Então, relacionamentos com homens fracos. Por que a guerreira se relaciona com um homem fraco? Porque ela é uma mulher na esfera masculina, ela é uma mulher identificada com o masculino. E eu já disse para você que homem não tem medo de mulher forte, o que homem não gosta é de se relacionar com outro homem, tá? Então ela vai se relacionar com o quê? Com homens no feminino, com homens passivos, com homens problemáticos. De forma inconsciente ela vai seguir reproduzindo as mesmas dores, as mesmas feridas e, consequentemente, ferindo seus filhos, ferindo as pessoas à sua volta, ferindo outras mulheres, julgando, criticando, porque ela é o quê? Crítica, tá? Então, em família onde as mulheres assumiram o papel de pilar, sabe aquela família matriarcal? Porque tem a família patriarcal e tem a matriarcal, que quem manda é a avó. Que quem manda, o avô tá ali, mas ele é um mero figurante. Quem resolve, quem decide, quem fala é quem? É as mulheres. Inclusive, a gente vê isso em famílias onde os homens são alcoólatras, famílias onde os homens morrem cedo. O que isso significa? Que ali o masculino não pode existir. Que essas mulheres estão perpetuando essa dor e escolhendo de forma inconsciente homens que vai perpetuar por esse caminho, tá? Então, os relacionamentos amorosos podem ter um desequilíbrio entre o dar e o receber. A guerreira não recebe, logo ela não precisa de ninguém nem pede ajuda. Ela não assume as suas necessidades, ela não assume as suas vulnerabilidades, o seu sentir. Por mais que ela deseje ser amada, ser abraçada, ser acolhida, ela não dá conta, ela não consegue. É mais forte do que ela. É mais forte que ela conseguir sentar e relaxar. Porque suas ancestrais não puderam. Quem é ela agora para sentar? Quem é ela para descansar? Todas se sacrificaram a vida inteira. O que ela faz? Se sacrifica também. Entendeu? Então ela viu a mãe sofrer violência e de forma inconsciente ela busca homens fracos. Por quê? Porque se o homem é fraco, então quem bate nele sou eu e não eu que apanho. Entende? Eu tô falando num caso extremo. Então ela se relaciona com um homem fraco porque no fundo ela tem medo de um homem saudável, de um homem ali, de igual para igual. Então ela doa demais, ela faz demais e aí depois ela reclama. Ele não faz nada, ele é um inútil. Não sabe fazer nada. Porque na verdade ela está fechada para o receber. E tudo que ele fizer não vai prestar. E normalmente ela é assim com quase tudo. Ela é assim que ela não recebeu o suficiente na infância, ela é assim que ela não recebe de nenhum homem, ela é assim que, enfim, ela não sabe receber e ela vive uma vida de desequilíbrio, onde ela é o quê? A doadora. Tudo isso por conta das dores e feridas ancestrais, tá? Identificação com a guerreira. Por isso, tanta raiva e agressividade. Homem nenhum manda em mim. Tá pensando o quê? Né? Ela é militante, é aquela mulher que entra na internet e sai brigando com os posts da internet, gente. Minha filha, você tem que tá brigando com o quê? Larga disso, vai cuidar da sua vida, deixa os outros, cada um viver com a vida. Não, mas ela sai comprando guerra, ela é uma guerreira, ela tá numa guerra. E ela vive uma guerra dentro dela. Tá? A mulher que carrega essas dores, consciente ou inconscientemente, assume essa postura de guerreira. Uma figura que protege e cuida dos outros. Tá?
E ela vive o quê? As batalhas de quem? Dela? Não, porque ela não tem nem batalha, né? Ela vive as batalhas e as dores das ancestrais. Então ela quer provar que ela é mais homem do que todos os homens. Ela quer provar que ela pega mais peso do que todos os homens. Ela arruma logo um trabalho masculino. Ela se veste e ela se desconecta da sua essência feminina. Até pode ser ver aí uma mulher de rosinha, de salto alto, mas que tá lá querendo provar que ela é mais do que os homens. Porque ela tá aí o quê? Brigando pelas dores das suas ancestrais. E ela vive o quê? Em uma guerra. Com tudo. É com a internet, é com o governo, é com o marido, é no trabalho, é com os filhos. É assim que ela vive. Autoimagem de resiliência e autossuficiência. Por vezes, essa imagem de força se torna uma máscara. Então, tudo isso é uma máscara. Não é quem ela de fato é. No fundo, ela está cansada, ela está exausta, ela quer ser abraçada, ela quer ser acolhida, ela quer ser cuidada, ela quer ser amada, mas é uma máscara. Ela não sabe tirar essa máscara que ela colocou. Essa máscara que ela chama de eu falo mesmo a verdade. Entendeu? Mas que a impede de viver de uma verdadeira conexão com o seu lado feminino, com a sua suavidade, com a sua leveza, com o acolhimento, com o amor, com a criatividade, com a intuição, tá? Ela que acredita que precisa ser forte para se manter segura. Então ela desliga o sentir, ela vai para o racional, por isso que é uma mulher muito focada em estudar, fazer um monte de curso, mas nunca nenhum é suficiente. Ela está sempre fazendo mais e mais e mais e mais, porque ela mora na cabeça, então ela é racional, ela tem que ter provas, entende? Só que ela é o quê? Ela é insegura. Por isso que ela tem que estar sempre fazendo, ela não pode parar para relaxar, tá? Nunca se sente boa o suficiente. Imagine que uma mulher que foi criada ouvindo histórias da sua mãe ou da sua avó sobre a necessidade de ser forte, porque não se pode confiar nos homens. Então ela cresce associando vulnerabilidade à fraqueza e passa a evitar relações onde ela possa se abrir emocionalmente. Então ela viu lá, ela associa que ser feminina é ser submissa, que é ser fraca, que é o marido mandando e a mulher obedecendo. Ela fala, eu quero não. Esse negócio aí de mulher mimimi, fofoqueira, mulher que fica aí criticando. Não, eu vou ter logo amigo homem. Porque é inconsciente. Quanto mais ferida tá uma mulher, mais raiva ela tem de outras mulheres, mais ela compete com as mulheres. Aliás, ela compete com todo mundo, né? Ela compete com a mulher, ela compete com o homem, ela compete com o filho, ela compete com o marido, ela compete com todo mundo. Porque ela quer ser a melhor. Entende que desgastante um negócio desse? Então, quando ela entra em um relacionamento de forma inconsciente, ela atrai parceiros que confirmam suas crenças, perpetuando o padrão de proteção e desconfiança. Homem é tudo igual. Feminino que está ferido atrai homens iguais. Homens não são todos iguais. Homens são diferentes. Mas ela só atrai a bagaceira. Ela só atrai os alcoólatras, os homens complicados, os homens desempregados, os homens difíceis. Porque aí ela paga a conta. Mas ela nunca se sente cuidada, vista, amada, protegida. Ela não consegue conversar, dizer das suas necessidades. Por quê? Porque ela está nessa militância, querendo provar o tempo inteiro que tem razão. Ela está pulsando a dor das suas ancestrais. Carregar o peso da linhagem, tá? A guerreira ela está carregando o peso. Representa a força, a resistência, é uma capacidade única de enfrentar as adversidades, mesmo quando o fardo é imenso. Ela tá morrendo, o pé tá sangrando, ela tá doente, ela tá com febre, mas ela tá lá, não, eu dou conta. Eu dou conta, eu consigo, pode deixar comigo, pode deixar que eu resolvo, porque ninguém faz como eu, ninguém resolve como eu, entendeu? Então, para muitas mulheres, esse arquétipo se manifesta como uma resposta às dores e às responsabilidades que carregam em nome da família, da cultura e da ancestralidade. Olha que triste. É uma mulher que vive sangrando, uma mulher que não descansa, que não tem prazer. Ela só tem responsabilidade. Se não fosse por mim, essa é a frase dela. Então, qual é a cura? Ela precisa de um espaço seguro, porque a cura da guerreira ela precisa começar a tirar essas armaduras e olhar para essas feridas que muitas nem são suas, tá? Ela precisa reconhecer o peso que ela carrega e saber que a cura é um processo de escolha e de reconexão com a própria essência. Em vez de continuar a lutar
e carregar essas memórias, ela precisa aprender a acolher e deixar ir. Ela precisa compreender e falar, mãe, se você teve problemas com meu pai, isso não é sobre mim. Sabe? Ela precisa começar a identificar essas dores que não é dela e liberar essas dores, soltar essas dores, deixá-las ir. Nós temos bastante exercício lá no curso da Guerreira sobre como soltar, como sair dessa identificação, como tirar essa máscara, como tirar essa armadura, tá? Buscar o equilíbrio. Outra coisa importante, sabe? A gente precisa deixar que cada um cuide da sua própria vida. A guerreira, ela cuida da vida de todo mundo, menos da dela. Essa é uma forma de fuga. Então, o que a guerreira precisa? Começar a deixar as pessoas a cuidarem das suas próprias vidas. Parar de viver em guerras e batalhas em que nem é sua. E aí o que ela precisa? Voltar-se para dentro. Mas para ela é muito difícil começar a olhar para o estrago que ela fez na própria vida, para suas próprias feridas. Então ela precisa voltar ao feminino, ela precisa voltar a fazer as pazes com o seu feminino, abandonando o peso que não é dela e se permitindo explorar outras facetas de si mesma, como a receptividade e a sensibilidade. Ela precisa voltar para si mesma e descobrir quem ela é, sem essa armadura, sabe? Curar as suas feridas. Então pare e pensa, eu estou lutando a guerra de quem? Será que eu estou aqui dominada, sendo guiada pelas dores das minhas ancestrais? Será que eu me tornei essa mulher guerreira, forte, que não consegue pedir ajuda para ninguém, que tem que dar conta de tudo sozinha? Por que será que eu precisei me tornar isso? Será mesmo que eu preciso continuar sendo isso? Não, você não precisa. Você pode ser amada, você pode deixar alguém chegar. Homem não é tudo igual. Existe sim bons homens, existe sim amor, tá? Então eu gostaria, deixa eu ver, eu preparei aqui um exercício para você, que é o quê? Eu quero que você feche os teus olhos, tá? Que você visualize suas ancestrais, que você visualize a sua mãe. Qual é a história da sua mãe? A história da sua avó? Vai olhando para todas essas histórias. Quantas mulheres feridas? Quantas mulheres machucadas? Qual é a história dessas mulheres? Mas eu quero que você comece a visualizar para elas e dizer, eu não posso carregar a dor de todo mundo. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu preciso viver a minha própria história. Eu sinto muito por toda a dor que vocês viveram, por toda a dor que vocês passaram. Mas eu não posso continuar seguindo a mesma história. Me abençoem, me olhem com amor, se eu escolher fazer diferente. Eu quero ser uma mulher leve, livre. A guerra acabou. Eu posso começar uma nova história. Eu posso confiar nos homens. Então você vai começar a identificar essas feridas dessas mulheres e ver o quanto que você está carregando isso. E aos poucos você pode, sabe, se ver tirando isso em forma de mochilas, se ver tirando esses pesos. Isso aqui é só para você que está aí, recebeu esse conteúdo, começar a se ver se aliviando disso. Fala, não, eu preciso cuidar de mim. Eu não posso viver em guerra com o mundo. Eu não posso viver uma guerra dentro de mim. Sabe? E você vai dizendo, eu sinto muito, mas chega, parou aqui. Essas feridas vão encerrar aqui. Eu vou começar um novo ciclo. Eu vou sair do lugar da guerreira e eu vou me tornar rainha. Rainha, uma mulher de governo, uma rainha da minha própria vida. Vou cuidar de mim. E faça um gesto de amor em direção a si mesma. Mas sempre de olhos fechados, visualize todas essas mulheres. E fale, eu não posso mais carregar o peso de todo mundo. Não posso mais carregar tanta dor. Eu sinto muito, mas agora eu vou cuidar de mim, tá? Esse é um dos exercícios, mas lá no nosso santuário das rainhas, nós temos muito exercício, nós temos muito passo a passo para ir tirando essas armaduras, tá? E aí você se vê tirando todos esses pesos e se vê começando uma nova história, tá? A cura do feminino, ela é uma jornada de despertar. Ela é um passo a passo
uma conexão, é um voltar para si mesma. É um processo muito bonito, tá? É um acolhimento e uma disposição para honrar as histórias sem precisar carregar. Eu posso respeitar e honrar a história da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, mas eu não preciso carregar essas histórias. Eu não preciso me sacrificar porque elas se sacrificaram. Mas isso só vai acontecer quando você começar a despertar. Então esse conteúdo aqui, a primeira coisa é para você tomar consciência. Eu sou a guerreira. Meu Deus. Não, eu sou a donzela, aquela sem identidade, aquela passiva, aquela que não toma decisão, aquela que todo mundo escolhe por mim, tá? E no nosso próximo encontro, eu quero trazer mais conteúdo. Aqui nesse vídeo também comenta o que mais você gostaria de saber sobre o feminino. E se prepare, porque agora no dia 22 de novembro eu vou abrir condições únicas para que você possa adentrar nesse santuário e viver curas profundas.